Fala aí, torcedor vascaíno, tranquilidade? Sejam todos bem-vindos ao canal Complexo Vascaíno, falando sobre Vasco todos os dias. Galera, antes da gente continuar, gostaria de fazer um agradecimento a todos que assistiram o vídeo de ontem, galera que apoiou aí. O vídeo está quase batendo 1.600 visualizações e, cara, isso me motiva demais. Talvez mostre que eu esteja no caminho, eu espero que sim, né? Então, muito obrigado. Vamos falar de Vasco? Vamos! Galera, ontem no final da noite aconteceu algo que eu não estava esperando. Se perguntasse para o Fábio lá de janeiro, fevereiro, o Vasco vai entrar na zona de rebaixamento em maio. Cara, eu não iria acreditar, mas isso veio acontecer. O Cuiabá conseguiu ganhar do Cruzeiro lá em Minas. Cara, quem diria, sabe? Tem coisas no futebol que não dá para entender. Isso acarretou o Vasco entrar na zona de rebaixamento. E galera, a gente poderia ficar aqui lamentando isso, aquilo, mas infelizmente a gente tem que arregaçar as mangas, né? E correr atrás dessa situação. E esse é o momento. Força Jovem do Vasco hoje fez um protesto que eu achei muito legal, muito digno, sabe? Não houve quebra-quebra, sabe? Ninguém foi agredido, então acho que foi um protesto muito positivo da galera da Força Jovem do Vasco. A gente vai falar sobre isso. E nesse momento, que é tão difícil, o vascaíno sabe como funciona a zona de rebaixamento como ninguém, e um pensamento que eu tenho é que a zona de rebaixamento para o Vasco, o peso é dobrado, sabe? E é aquilo que o vascaíno sabe, né? Contra tudo e contra todos. Você pega, o Corinthians está na zona de rebaixamento também. Mas a gente sabe que no Corinthians ali existe uma ajudinha, né? De arbitragem, coisas do tipo. E já com o Vasco não é assim não, a gente vai ter que ir na marra. E vambora, não é mesmo? Galera, vamos falar do protesto da Força Jovem do Vasco? Começou mais ou menos às 10 horas da manhã. O pessoal da Força Jovem foi lá na frente do prédio, onde fica o escritório da 777. Levaram um bandeirão lá muito legal, onde eu vou detalhar mais ou menos o que estava ali escrito no bandeirão, que eu achei muito inteligente. E no bandeirão começa assim escrito: cadê o futebol? Que realmente a gente está querendo futebol, a gente não está vendo isso no Vasco. E cumpram as promessas. Aí tem uma lista de nomes, onde eu vou falar um por um e vou falar por que eu acho que a Força Jovem acertou em cheio nesse bandeirão de protesto, vamos dizer assim. Primeiro nome, Josh Vander, diretor da 777. Perfeito, o nome dele tá ali. Aí o vascaíno pergunta, o que ele tem culpa de quê, cara? Quem se lembra, Jorge Vander veio aqui no Brasil no ano passado, ele deu uma entrevista para Vasco TV e falou: o Vasco nunca mais vai estar atrás do Flamengo financeiramente. Vascaíno, torcedor que está me assistindo, isso está acontecendo? Não está. Perfeito. Segundo nome, senhor Luiz Melo. Aí eu saio mais ou menos dali do âmbito do futebol. Numa entrevista há pouco tempo atrás, né, o senhor Luiz Melo disse: o Vasco tem amizade com o Flamengo, com o presidente do Flamengo. O Vasco tem amizade com o Fluminense. Aí eu faço essa pergunta para você, torcedor vascaíno. O Vasco consegue jogar no Maracanã sem entrar na justiça? Não consegue. Quem comanda hoje o Maracanã? É presidente do Flamengo, é o presidente do Fluminense, são os dois times, as duas instituições, eles que comandam o Maracanã hoje. Junto mais ou menos com o Estado, né? Que o Estado, tá nem aí pra Maracanã. Aí eu pergunto, o senhor Luiz Melo, cadê essa amizade que o Vasco tem com esses dois times? Porque a gente, para jogar no Maracanã, cara, é um parto, sabe? É entrar na justiça, ter que depender de desembargador, juiz, coisa do tipo, sabe? Então, Luiz Melo, você é um mentiroso, cara. Mais um. Outro nome que estava lá, Paulo Brax. Vocês podem ver que todos os nomes têm algum erro ali, sabe? Tem alguma falha. Paulo Brax, o mesmo que falou que em abril o Vasco iria estar com o time 90% pronto. Chega a ser engraçado, cara. O vascaíno, o Vasco está com o time 90% pronto? Longe disso, cara. Longe, a gente precisa de vários e vários jogadores. Onde eles estão me trazendo Serginho, nada contra o jogador, é o que eu falei, a culpa é de quem contrata. Serginho que jogou no Kosovo. Você conhece esse país? Kosovo. É uma vergonha, cara. É uma vergonha, sabe? Pode ser que o jogador dê certo? Pode ser. Mas a chance, minúscula. Então, Paulo Brax, mais um que mentiu. Disse que o time iria estar pronto. O time não está pronto. Inclusive, estamos na zona de rebaixamento, cara. Sabe? Então, todos os nomes têm alguma falha, tem algum erro. Abel Braga. Aí eu trouxe até no vídeo de ontem, né? Abel Braga que falou em fevereiro: o torcedor vascaíno nunca mais vai sofrer. Você que tá me assistindo, vascaíno, você tá tranquilo, tá felizão. Deve estar super feliz, né? Pelo que Abel Braga falou em fevereiro, isso nunca mais iria acontecer. Então vocês conseguem entender essa linha de raciocínio, esse exercício que eu tô fazendo com vocês?
que todos os nomes têm uma falha, cara. Todos os nomes têm uma falha, cara. Todo mundo tá errando e tem que ser cobrado. Força Jovem, parabéns, cara. Vocês mandaram muito bem hoje, cara. E o último nome que tava lá no Bandeirão, Barbieri, onde tá um time... Cara, primeira coisa, um técnico que tá com o time desde o começo do campeonato e entra na zona de rebaixamento, obviamente é um técnico que tem culpa. Então, perfeito o nome dele estar ali. Ele tem culpa do Vasco estar na zona de rebaixamento. Não tem como tirar ele ali da lista, cara. Então, a lista, ó, perfeita, tranquilo? Então, vamos passar aqui pro lado, que nas redes sociais a Força Jovem também fez uma declaração, onde questionaram para eles, mas vocês foram favoráveis à vinda da 777. E eles responderam, sim. E isso não invalida a nossa cobrança. Perfeito, cara. Eu levo isso pro âmbito da política. Você aí que vota em alguém, só porque você votou em um determinado político, você vai deixar de cobrar ele? Claro que não, cara. Tá perfeito, cara. A gente vai cobrar. Botamos eles no comando? Botamos. Então a gente vai cobrar agora, filho. As coisas não estão dando certo. Qual o maior bem, patrimônio do torcedor vascaíno? É o futebol, cara. Futebol em primeiro lugar. Esportes olímpicos, sei lá o quê, fica lá para segundo plano, cara. Primeiro lugar o futebol. Futebol tá tudo ok? Aí a gente pensa em outras coisas. E não está dando certo. Então, cara, as declarações da Força Jovem, a faixa, o bandeirão, perfeito. E mais, eles foram primeiro lá no escritório da 777 na Barra. Cara, nota 10, porque tem que cobrar eles. A culpa não é só dos jogadores, não, do técnico. A culpa é englobada, tem um monte de pessoa com culpa. E primeiro eles foram lá no escritório da 777, depois eles partiram pro CT Moacir Barbosa, que a gente vai falar já já. E chegando lá no CT Moacir Barbosa, mais ou menos de tarde, umas 2 horas da tarde, o presidente da Força Jovem falou o seguinte, exigimos a saída do treinador e a saída do Abel Braga. Perfeito. Eu vou falar pro cara dali da Força Jovem, não, você tá errado de cobrar a saída do Barbieri. Não, vai cobrar, cara. E acredito eu que 90%, 80% da torcida hoje esteja pensando assim, porque futebol é resultado e o time hoje não tem resultado, cara. O que adianta? O Vasco tá propondo o jogo, o Vasco consegue ter posse de bola, isso, aquilo. Mas futebol é bola na rede, futebol é 3 pontos. Campeonato Brasileiro é 3 pontos, é 1 ponto, 3 pontos, 1 ponto. O Vasco é só 0, 0, 0, 0 pontos, cara. Sabe? O torcedor já tá, no limite. E Abel Braga, que parece que o Internacional tá de olho nele, porque o diretor de futebol lá do Internacional, eles mandaram embora, Leva Abel Braga, cara. O cara é vitorioso, ok. Porra, como técnico, como sei lá, nos últimos tempos, o que Abel Braga ganhou no Vasco, cara? Ganhou absolutamente nada. Abel Braga, tem história no Fluminense, ganhou o Brasileiro recente. Lá no Internacional ganhou o Mundial recente, sei lá o quê. Ele até chegou a jogar no Vasco, nem sei se ganhou, mas se ganhou foi lá nos anos 70, cara. Hoje não tem influência nenhuma no Vasco, cara. Me fala, o torcedor hoje que acompanha o Vasco cegamente, moleque novo, até 30, 40 anos. Quem me lembra de Abel Braga, cara? Então que vá. Ainda por cima solta bravatas, igual essa que ele soltou em fevereiro, falando que o torcedor vascaíno nunca mais iria sofrer. Cara, é inadmissível a 777, uma empresa que se diz profissional, aceitar esse tipo de pessoa para trabalhar na sua instituição, cara. Não pode, é inadmissível. Vocês não falam que hoje o futebol é profissional? Então contratem pessoas profissionais. Abel Braga é inadmissível no Vasco, cara. Sabe? Então, perfeito posicionamento do presidente da Força Jovem do Vasco. Deixa eu passar aqui pro lado. E houve também ali... Cara, eu não sei direito o que aconteceu, foi o que saiu na internet. Parece que eles cobraram o Miranda e o Ryan, jogador que é da base, mas a gente visa como um futuro ótimo atacante para o nosso time profissional. E não tiveram outros jogadores, eu não sei porquê, não sei se o time treinou hoje de manhã, os caras chegaram para cobrar hoje de tarde, mas só houve a cobrança em cima desses 2 moleques, vamos dizer assim, apesar do Miranda ser um pouco mais velho, mas eu queria ter visto eles cobrando a galera que é séria, né? Pedro Raul, que não tá jogando nada, Paulo Brax, Barbieri, Léo Pelé, Piton, da lateral direita o... Caraca, deu branco agora, Pumita, que não tá jogando nada há bastante tempo, sabe? Então faltou esse tipo de cobrança para esses jogadores, onde só houve em cima desses, vamos dizer assim, moleques, né? Então o protesto foi muito interessante, mas querendo ou não, mesmo eles não estando lá, isso ficou muito claro, o recado foi dado, e eu tenho certeza que todo mundo que trabalha dentro do Vasco tá sabendo que, a cobrança tá chegando firme, cara. Os caras estão cobrando a gente, sabe? E esse é o momento, cara. Começo de campeonato, antes da janela abrir. Quando a janela abrir, filhão, não tem dinheiro, sei lá o quê, irmão, arruma empréstimo, arruma sei lá o quê, paga depois, já que vocês têm grana, mas temos que contratar na janela do meio do ano, cara. Sabe?
E, cara, eu fico triste que o próximo jogo, cara, é um jogo muito difícil. Qual é a chance de hoje do Vasco ganhar do Fortaleza lá dentro da casa deles, cara? A chance é mínima, sabe? Então, ó, vai apertar, cara. Vai apertar, vai apertar. Mas, galera, saindo um pouquinho dessa tensão, né, sobre tudo que aconteceu hoje, quando a gente fala de Vasco, né, Vasco gera muitos memes, né, muitas coisas engraçadas. E hoje, como o CT do Fluminense fica ali do lado do CT do Vasco, durante o protesto da galera da Força Jovem, do nada me passa quem? Me passa Cano, Germancano. E saiu com a orelha quente, filho. Xingaram ele, Cano, vai tomar naquele lugar, sei lá o quê. Foi cobrado também, filho. É aquilo, tá passando de bobeira, vai tomar tapão também, tomou. Entre aspas, né? Modo de dizer que ninguém agrediu o Cano. Mas houve ali xingamentos pro jogador. O Diniz, que é o técnico do Fluminense, também passou ali na hora do protesto. Ele parou, chegou a conversar com a galera da organizada do Vasco. Então, coisas que só acontecem com o Vasco, cara. Até em momento difícil a gente vira meme. Até André Hernan, que é um repórter que era da Globo, muito famoso, mas que tava fazendo a matéria lá no CT do Fluminense. Aí ele saiu, a galera da Força Jovem, ó, tu vai escrever uma matéria? Pega leve com a gente, hein? Ainda meteu essa. Então, cara, coisas que só acontecem com o Vasco, cara. Tem momentos difíceis, tem meme, sabe? Então, só pra dar uma descontraída nesse momento tão crítico, né, que a gente está vivendo. Deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui. E o Mazinho agora, né, falando sobre o time para a próxima partida. Eu tinha até noticiado ontem, mas parece que isso está forte para acontecer, que é o Capasso, né, o zagueiro. Parece que vai ser titular nesse próximo jogo no lugar, provavelmente, do Robson Bambu, né, onde vem aí de 2 partidas fraquíssimas. Então é aquilo que eu falei, já que está experimentando o Juan Cruz, já que está experimentando o Carabarral, pô, testa o Capasso, pô. Testa o Capasso, é o que tem para hoje. Sabe? Vai que o cara estoura, vai que o cara joga bem. E eu falei ontem, eu repito, testa o Paulo Henrique também no lugar do Pumita, cara. Pumita não tá jogando absolutamente nada. Nada, nada, nada. Ele não consegue defender, ele não consegue atacar, nada. Nada sai dos pés do Uruguai. Absolutamente nada. Então eu acharia interessante o Capasso aí entrar e fazer esse teste aí pra gente ver se ele vai agregar alguma coisa ou não. Ainda mais num jogo, cara, que a chance da gente vencer é muito pequena. É muito, muito pequena, cara. É muito difícil. Eu não tô sendo a menos vascaíno ou mais vascaíno pra falar isso, cara. Tô sendo sincero, eu acho que vocês concordam comigo. O futebol que o Vasco tem hoje, o futebol que o Fortaleza tem hoje, é muito difícil. Muito difícil. Mas futebol é jogado, lambaria pescado, né? Como o pessoal fala. Quem sabe, né? Quem sabe a gente não arranca alguma coisa lá dentro da casa deles. Eu acho difícil, mas futebol tudo é possível, não é mesmo? Então, galera, mais ou menos isso. Mais um dia aí, carga negativa, né? É o que eu vou falando desde ontem, parece que... Então, galera, mais ou menos isso. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo. Caso vocês tenham curtido, se inscreva aí no canal, caso você não seja inscrito. Deixa um like aí também, escreva na barra de comentários, caso você discorde ou concorde de alguma coisa que eu falei. E pra gente terminar, eu vou fazer algumas perguntas. Escreva aí nos comentários se você concorda ou discorda de mim. Deixa eu voltar de lá. Vamos lá. Josh Vander, que falou que o time do Vasco iria ter o mesmo orçamento do time do Flamengo. Está tendo? Sim ou não? Próximo. Luiz Melo disse que o Vasco é amigo de Flamengo e amigo de Fluminense. O Vasco é amigo de Flamengo e Fluminense? Escrevam aí. Paulo Brax disse que o time iria estar 90%, né? Se eu não me engano, 90% pronto em abril. E aí, em maio agora? O time do Vasco está pronto? Me responda aí. Está 90% pronto? Abel Braga disse que o torcedor vascaíno nunca mais iria sofrer. E aí? Você está sofrendo? Está feliz? E por último, Barbieri. Está satisfeito com o trabalho do Barbieri? Sim ou não? Escreva aí na barra de comentários. Então é isso, galera. Tamo junto. Amanhã tem mais vídeo. É nóis. Fique com Deus. Tamo junto. É nóis.